Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Orem Balahim Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana para trazermos a leitura e comentários da quarta aliá da Parashá que estamos estudando ao longo desta semana, que é a Parashá Lelechá. Hoje, quarto dia, faremos a leitura da quarta aliá, que está no capítulo 14, do verso 1 até o passuque 20. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que têm estado diariamente conosco, você que nos acompanha diariamente através do nosso canal, Anusim Brasil Criciúma, e também nas transmissões que fazemos em nossos dias de Shabbat e também nos dias festivos. Quero aqui dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. Hoje estamos no dia 29 do mês de outubro do ano de 2025 e pelo calendário judaico, hoje dia 7 do mês de Resban, que é o ano de 5.785, oitavo mês do calendário civil e segundo mês do calendário civil e oitavo mês do calendário religioso. Então, a leitura deste quarto dia está no capítulo 14, do verso 1 até o passuque 20. Eu quero também deixar aqui o nosso Mazal Tov, parabéns a você que hoje, dia 29 de outubro, está completando mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da quarta aliá Parashá Lelechá, que é a quarta porção, ou melhor, a terceira porção de nossa bendita Torá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. E foi nos dias de Amirafel, rei de Shinar, Ariô, rei de Elazar, Kedarlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra com Beerá, rei de Sodoma, e com Birsha, rei de Gomorra, Shinabe, rei de Adimá, e Shemeber, rei de Tsiboim, e o rei de Beelá, que é Tsuar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, mar morto. 12 anos serviram a Kedarlaomer e 13 anos se rebelaram. E no 14º ano da rebeldia veio Kedarlaomer e os reis que com ele estavam e feriram aos Rafaitas, Refaim, Asterote, Carnaim, e aos Zuzitas, Zuzim, em Ram, e aos Emitas, Emim, em Chave Kiriataim, e ao Horeu, em seu monte de Seir, até El planície de Paran, que está junto ao deserto, e voltaram e vieram em planície de Mishpat, que é Kadesh, e feriram a todo o campo dos Amalequitas e também ao Amoreu que habitava em Hatzatson Tamar. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o feriu, e o rei de Admá, e o rei de Siboim, e o rei de Beelá, esta é Tsuar, e ordenaram batalha contra eles no vale Sidim, com Kedarlaomer, rei de Elam,
e Tidal, rei de Goim, e Amarafel, rei de Shinar, e Ariô, rei de Elazar, 4 reis contra os 5. E o vale de Sitim tinham muito poços de lama, e fugiram o rei de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os que ficaram no monte fugiram. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e toda a sua comida, e se foram. E tomaram a Lote, e aos seus bens, o filho do irmão de Abrão, e se foram, e ele estava em Sodoma. E veio um que escapou, e deu parte a Abrão, o hebreu, e ele morava em Eloné, Mameré, o amoreu, irmão de Escol e de Aner, e eles eram aliados com Abrão. E escutou Abraão que fora feito cativos seu irmão, e armou seus homens iniciados, nascido de sua casa 318 homens, e os seguiu até Dan, e caíram separadamente sobre eles à noite, eles e seus servos, e os feriram e os perseguiram até Robá, que está à esquerda de Damasco, e fez voltar todos os bens, e também a Lote, seu irmão, e seus bens fez voltar, e também as mulheres e ao povo. E saiu o rei de Sodoma ao seu encontro, depois que Abrão voltou, para ferir a Quedarlaomer e aos reis que com ele estavam, ao vale de Chave, que era o vale do rei, e Malquisedeque, rei de Shalem, Jerusalém, trouxe pão e vinho, e ele servia a Deus Altíssimo, ao Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Altíssimo, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu 1/10 de tudo. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayo lana betorim, Baru atah Adonai noten hatorá. Chegamos à quarta aliá de nossa bendita Torá, da Parashá, que estamos estudando, Parashá Lelechá. A Parashá de hoje, a leitura de hoje, ela nos fala de uma guerra em que ocorreu nos dias de Amarafel, rei de Shinar. Segundo o Midrash, este rei, ele é o próprio Nimrod, ou Nimrod, que foi o mesmo que quis construir aquela torre até chegar aos céus, né? Então, outros comentaristas dizem que se trata do famoso rei de Hammurabi, que é criador do Código de Hammurabi, princípio do direito, que viveu em meados dos séculos 20 antes da Era Comum. Então, a história que a Torá nos conta dessa guerra, né? Esse Amarafel, rei de Shinar, que é tido como o mesmo Nimrod, e outros que junto com ele estavam, fizeram guerra com Beerá, rei de Sodoma, e com Birsha, rei de Sodoma. A cidade de Sodoma e Gomorra,
ela é conhecida pelo que aprendemos da Torá, cidades que tinham seus moradores atitudes e comportamentos totalmente pecaminosos. E quando Abrão ele se separa, o próprio Ló acaba escolhendo a direção para onde ele queria ir. Ló escolheu essa parte da planície aonde estavam localizadas essas cidades. Só que acontece que tempo depois essa cidade elas são tomadas por outros povos e Ló é levado cativo para outro lugar. Então, Abrão, tio de Ló, é informado desse acontecimento e logo que ele teve notícia do que aconteceu, ele juntou os homens que tinha e junto com esse seguiu em direção ao lugar onde o seu sobrinho Ló estava. E de acordo com o que lemos aqui na Torá, quando diz aqui, escutou Abrão que fora feito cativo seu irmão e armou seus homens iniciados, nascidos de sua casa, 318 homens, e os seguiu até Dan e caíram separadamente sobre eles à noite, e seus servos e os feriram. Então, observando aqui a forma como Abraão e esses 318 homens, eles mataram e tiraram Ló do cativeiro, foi um ataque à noite, conforme a Torá relata aqui, e caíram separadamente sobre eles à noite, ele e seu servo, e os feriram e os perseguiram até Globá. Então, Abraão, como tinha que fazer, resgatar o seu sobrinho, Abraão utilizou de uma estratégia na noite, resgatando ele na parte da noite, quando, logicamente, os soldados eles estão dormindo ou não estão prontos para uma batalha. E dessa forma, então, usando Abraão essa estratégia, ele conseguiu resgatar Ló do cativeiro. O povo judeu, o povo de Israel, que também tem enfrentado muitas guerras, muitos ataques e muitas vezes ameaças que vêm, que vão atacar, que vão destruir. Então, uma das estratégias que o povo judeu, que os soldados, o governo, o exército de Israel utiliza, é de atacar mesmo antes do inimigo se levantar. Então, vários ataques criados de forma estratégicas foi o que deu resultado e vitória para o povo judeu. E a história nos fala, logo após Israel ter se tornado uma nação, em 1948, na guerra
dos chamados 6 dias, os soldados e os países inimigos estavam preparados para atacar a nação de Israel, porque os países árabes e outros países como a Arábia e outros países não foram favoráveis com a decisão da ONU em relação em criar o Estado de Israel, de maneira então que eles se levantaram contra Israel e ameaçaram atacar Israel. Então, Israel, antes de ser atacado, ele atacou a base aérea desses países aliados, os árabes, que estavam se unindo contra os nossos inimigos para nos atacar. Então, quando eles pensaram em atacar o povo de Israel, já não tinham mais como fazer, porque Israel atacou diretamente a base onde os aviões de guerra estavam ali parados. Então Israel ataca, tirando aquela força que esses poderiam se manifestar contra o nosso povo, e de forma então que Israel vence sua batalha. Então, assim nós vimos na lição de hoje, na leitura de hoje, Abraão, ele logo que toma conhecimento de que Ló, o seu sobrinho, está sendo levado cativo, ele junta ali alguns homens como soldados e vai em direção ao lugar onde Ló estava e não teve dificuldade em resgatá-lo. Isso porque Abraão também não esperou o dia, para atacar. Já atacou à noite e ali então saindo vitorioso nessa batalha. Então, cabe também a nós estarmos sempre preparados para a luta, e sempre nos prepararmos. Não podemos, de maneira nenhuma, ir para uma luta, para uma guerra, sem estarmos preparados, porque, logicamente, vamos ser combatidos. Então, que possamos sempre nos preparar. A vida é uma luta, A vida é uma guerra, é uma luta diária, constante. E nós temos que nos preparar para que a cada dia sejamos vitoriosos dentro das dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, dos inimigos que nós temos diariamente. Então, nós só vamos vencer os nossos inimigos se estivermos realmente preparados e criarmos uma estratégia, Estarmos preparados para isso. Caso contrário, seremos um alvo, uma presa, como se diz, muito fácil. Então, nós rogamos a Hashem, nosso Deus, para que Ele nos dê sabedoria, que o Eterno também nos abençoe na nossa vida, no nosso trabalho, em tudo quanto nós necessitamos, que Hashem seja conosco no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, que Hashem vos abençoe e vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, Shalom, Shalom.